Shalom, meus irmãos, em mais um dia que o Eterno nos permite realizar um novo trabalho dentro desta rede social. Agradeço aos queridos irmãos que estão tendo a paciência de nos acompanhar, porque nós estamos fazendo novamente um novo horário. E já logo de cara agradeço a todos vós, bendito seja o Eterno por vossas vidas. Provavelmente teremos que mudar o nosso horário, irmãos, devido às nossas atividades seculares. Nós vamos deixar isso avisado, ok? Nós vamos fazer uma programação e aí avisamos através das nossas mensagens da comunidade, como vocês têm acompanhado. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Mensagem número 117 do podcast Canal Fábio Pires, nosso tema Atos 3, parte 2, as boas novas do Talmudim de Yeshua sobre Mashiach. Nós estamos deixando também as nossas mensagens programadas também nos nossos grupos de estudo, lá no grupo Estudos Origens Hebraicas e no grupo Estudos Origens Hebraicas 2 e no grupo Estudos do Judaísmo. Se você também, então, quiser participar dos nossos grupos de estudos, sejam os nossos convidados. Se vocês quiserem participar também das reuniões de Shabbat que nós temos realizado de maneira privada pelo Skype, também sejam os nossos convidados. Será um grande prazer ter a presença dos irmãos. Encontre-nos nas redes sociais pelo Instagram, os endereços já estão passados. O endereço principal, @Fabio73Bulk. Instagram, nossa rede social onde nós atuamos também, é a segunda rede que nós mais atuamos, depois aqui do YouTube. Também você pode encontrar as nossas obras pela Livraria Kedushá. Lá você encontra livros, obras que podem ajudar a sua vida, podem abençoar a sua vida, inclusive. Então a nossa livraria está aberta lá e só fechamos no Shabbat e reabrimos no domingo. Se você também quiser nos encontrar pelo Twitter, @Fabio73B, mensagens de reflexão que nós temos lá, todas as mensagens que nós colocamos aqui, nós divulgamos por lá também. Se você quiser enviar mensagens de esclarecimento, se você tiver dúvidas, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Caso você queira participar de um dos nossos grupos de estudos no Telegram, também escreva-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Estamos recém-ingressados na rede social Gab, G-A-B, uma rede norte-americana onde nós deixamos mensagens em inglês e em português. Estamos em @Fabio73B. Se você, então, quiser participar, a nossa chamada nova, quiser participar conosco, como dissemos, nossos serviços de Shabbat, no Kabbalat Shabbat, recebimento do Shabbat, depois do serviço do sábado, das 10 ao meio-dia, das 14 às 17, você é o nosso convidado. Nós estamos ministrando de maneira privada pelo Skype, não colocamos isso de maneira aberta, ok? Temos mais tranquilidade, mais liberdade das nossas mensagens lá. E já agradecemos aos irmãos que têm enviado as suas mensagens, Baruch Hashem, pela vida de todos vós, irmãos que participam conosco do grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2, lá do Telegram. Aguardamos também o ingresso de outros irmãos que queiram estar conosco. O grupo está aberto para todos, né? São grupos organizados, não é fórum de debates. Nossos grupos não são fórum de debates, não vai, portanto, encher o teu celular, né? A memória do teu celular. Nós não fazemos grupos de fórum. Quem quiser participar de grupos de fórum não vai participar dos nossos, pelo menos não são levados a isso. São grupos de estudos e grupos reflexivos, tá? As palavras parecem que estão saindo, demorando, difíceis para sair da minha boca. Para o Hashem, irmãos, muito obrigado, meus queridos, muito obrigado aos irmãos, às irmãs. Shalom, shalom, shalom lekulam. E os irmãos que estão conosco, Baruch Hashem,
E essa mensagem ela vai ser a continuação da mensagem que nós tivemos no dia de ontem, mensagem 116 do dia 9, hoje dia 10, tema Atos 3, parte 2, as boas novas, os Talmedim de Yeshua sobre Mashiach. E a análise que nós fazemos é a leitura da Brit Hadashah junto com a análise da obra Comentário Judaico do Novo Testamento, que você também pode adquirir lá na livraria Kedushá. Tá? Nós temos essa obra, uma obra maravilhosa para todo aquele que deseja fazer Teshuvá e entender a Brit Hadashah, entender o chamado Novo Testamento, o erroneamente conhecido como Novo Testamento, porque isso é uma nomenclatura católica, né? E quiser entender na sua origem judaica, e saber que os apóstolos não eram cristãos coisíssima nenhuma, isso é uma falácia da Igreja Católica, que Shaul era chamado de o apóstolo dos cristãos, ele era chamado de apóstolo dos gentios, mas não apóstolo dos cristãos, e que Shaul teria fundado, sido um dos pilares da fundação também do cristianismo. Isso não existe, nunca existiu, eram todos eles judeus, e você vai entender, à luz da doutrina dos nossos pais, Avraham, Yitzhak e Yaakov, a compreensão de o que não falam para você nos cursos de teologia, e nunca falarão, porque o cristianismo não quer dar o braço a torcer para a doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Existe uma presença muito pesada contra o judaísmo, contra os judeus no cristianismo, porque se foi criada uma religião paralela. Nós já falamos bastante, inclusive, sobre isso, né? Então você precisa adquirir a obra Comentário Judaico do Novo Testamento. Eu já comentei que aqui não é local para a gente fazer vendas de livros, né? Eu evito ao máximo, mas eu estou mencionando porque é uma obra que eu estou usando, irmãos. Às vezes as pessoas perguntam onde que eu consigo esta obra. Então você pode conseguir esta obra, em primeiro lugar, na nossa livraria ou qualquer outro local que você deseje. Nossos valores estão ótimos, inclusive, que podem ajudá-lo nesse sentido. Tá? Meus irmãos, vamos lá, nós estamos fazendo algo que já foi pedido para nós, inclusive antes de começarmos o nosso estudo, dentro aqui do nosso podcast, nós estamos nomeando todas as nossas transmissões e podcasts pelos assuntos, tá bom? Então estamos ajudando os irmãos, já foi pedido, acho que umas 5, 6 pessoas pediram, sem problemas, o que nós podemos fazer para facilitar para o Hashem, tá? Então agora eu acho que até o final dessa semana todos os nossos podcasts estarão com os títulos, tá? Quando você observar o podcast, você já vai ter o título. Eu já fiz até o número 15, creio que hoje terminemos até o número 40 ou 50, depois até o final de semana todos eles estarão nomeados, né? Então você vai ajudar as pessoas, e fazemos isso com todo o prazer. O que for necessário para a gente facilitar a palavra do Eterno e na compreensão dos irmãos, fazemos, tá? Mas façam vossa parte também, tá, irmãos? E quem vos fala é um professor. Uma das minhas características, uma das minhas qualidades, eu digo, é a chatice. Então a gente precisa ser chato mesmo. Então a gente pega no pé, né? Precisamos pegar no pé dos irmãos. Isso é uma característica, né, que nós realizamos. Precisamos fazer isso mesmo. E aquele que não tem essa característica, de não gostar de exortação, de pegar no pé, não tem uma das características do povo judeu, tá? O povo judeu ama ser exortado. Olha que interessante isso, porque o nosso objetivo aqui não é exortar ninguém. Nosso objetivo é alertar e principalmente aconselhar a todos vós. Atos 3, parte 2, nas boas novas do Talmedim de Yeshua sobre Mashiach. Muito bem, nós iniciamos esse trabalho ontem e agora nós vamos continuar esse tema. Eu acho que tudo que nós falamos sobre a Brit Hadashah até hoje, olha que nós fizemos muitos assuntos aí sobre a Brit Hadashah, tá? Desses 117 podcasts, eu criei que 60%, 70% já tenha sido sobre a Brit Hadashah, tudo isso ligado, né, ao ponto da Torá, e estabelecer isso com a Torá, né? E que nós necessitamos, na verdade, né, deixar aí os irmãos
embasados principalmente naquilo que nós conhecemos como Brit Hadashah, no Novo Testamento, acerca das origens e dos conceitos e das prédicas de Yeshua totalmente ligadas ao judaísmo, estão sim ligadas ao judaísmo de hoje. Claro que sim, aquele que fala que não está ligado está errado, tá? E nós temos provado isso aqui, inclusive a obra do Tzadok Ben Derech, que nós gostamos muito de divulgar, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua, de seus Talmidim, que está aqui em cima da minha mesa, também diz sobre isso, né? Existe um movimento que é o movimento caraíta, que gosta de negar essa parte, né, do judaísmo. Bom, o movimento caraíta nem crê que Yeshua seja o Mashiach, né? Enfim, e eles têm negado, inclusive, os aspectos do judaísmo rabínico, negado as coisas do sobrenatural, porque eles, né, vêm dos saduceus. Para quem não sabe, o movimento caraíta é muito herdado do conceito dos tzedukim, tá? Então, são uma pequena comunidade presente em Israel, eles são muito parecidos com os muçulmanos, né? Oram de cabeça para o pó, oram no chão. Eu acho isso fantástico, eu acho maravilhoso isso. Só que eles não dão atenção aos conceitos rabínicos, né? Então, eles vivem uma vida à parte em Israel, mas são respeitados, devem ser levados em consideração, claro que sim, né? Só que os conceitos deles são conceitos insuficientes. É o que eu chamo o movimento caraíta como um movimento insuficiente, com todo o respeito aos nossos irmãos caraítas. Vamos lá então, vamos continuar. Antes de nós fazermos a leitura da nossa Brit Hadashah, nós fazemos a leitura da nossa Brachá, lá na página 65, da Bíblia do Dr. David Stern, Bíblia Judaica Completa, que diz assim: Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua ben Hak Meshiachenu goalenu, Moshiachenu kapohatenu, va'adonenu ve'et sifrei Breit Hadashah le'amenu lechol hamim. Baruch Ata Adonai Baruch Shemo Noten Yeshua B'Yeshua HaMashiach. Amém. Continuando então, Atos 3, se você tem a sua Bíblia, de preferência tenha a sua Bíblia junto contigo, não acompanhe o estudo se você está tranquilo, relaxado, não fazendo outra coisa. Tenha a sua Bíblia ao seu lado, ou um aplicativo, para que você possa acompanhar o nosso trabalho. Portanto, vamos para o verso 17 da nossa análise. Então, se você ouviu o trabalho ontem, vai saber sobre o que eu estou falando em Atos 3, verso 17. Diz então: Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam, nem seus líderes, mas foi assim que o Eterno cumpriu o que tinha anunciado de antemão ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Messias haveria de morrer. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para o Eterno, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença de Adonai, e ele lhes mande o Messias designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como o Eterno disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas, porque disse o próprio Moshe: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. Nós sabemos que esse tema, irmãos, está lá em Bereshit, está em Devarim 18, versos 15 e 16. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Shemuel, seguido de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança que o Eterno fez com nossos pais, ao dizer a Abraham, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O Eterno enviou seu servo ressuscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Eu vou fazer aqui o contrário, eu vou fazer a leitura do final, análise no final. Quando o Eterno disse, por meio da sua descendência todas as famílias serão abençoadas, vocês acham realmente, irmãos,
que o Eterno deixaria que todas essas famílias que fossem abençoadas por meio de Abraham não tivessem um compromisso de cumprir a Torá? Essa já é a primeira grande reflexão que nós fazemos no dia de hoje. É para você, irmão que está nos ouvindo, nesse sentido. Que todas essas famílias que seriam abençoadas, todas as famílias da terra que seriam abençoadas, elas ficariam destituídas, isto é, descompromissadas, isto é, desligadas de cumprir a Torá, irmãos? Será mesmo? Será que o Eterno daria uma lei apenas para uma nação e não daria para todas as outras nações do mundo? Sendo que ele fez a aliança com Abraão, dizendo que todas as famílias, e ele não chamava isso de Israel. Ele pode ter mencionado Abraão, e nós não temos esse registro, ele pode ter mencionado Abraão sobre Israel, que Israel viria depois, um nome e tudo isso. Mas, irmãos, nós precisamos raciocinar. Nós trazemos, este programa traz aos irmãos o raciocínio. Nós temos massa cinzenta. Ainda que o cristianismo não considere isso, ainda que o catolicismo não considere isso, porque esse programa é um programa de correção, tá? Por isso a gente cita bastante essa parte. O cristianismo fala esse ponto, mas não é aquilo que as escrituras falam. O protestantismo fala sobre isso, mas não foi aquilo que Yeshua colocou. Mas o protestantismo da vertente X fala sobre esse tema dentro da sua teologia, mas não foi isso que Yeshua fez, que Yeshua falou, e nem que os apóstolos Talmidim fizeram. Então vamos rebater a teologia cristã? É simples rebater a teologia cristã com as próprias escrituras. Quando se fala em mandamento perpétuo, e este bendito deste mandamento, que é o Shabat, bendito seja o Shabat, aparece também lá no livro de Sefer Giliana e as pessoas não enxergam, é porque colocaram em nós, no passado, vendas nos nossos olhos. E agora essa mensagem, outra vez, é para você cristão que está ouvindo essa mensagem. Sabe, irmãos, às vezes alguém que pode ouvir essa mensagem pela primeira vez pode achar que eu estou falando meio radical, né, meio fundamentalista, e não é. As pessoas estão acostumadas hoje, porque as suas mentes foram pervertidas, a serem sensíveis demais, chorosas demais, a se fazerem de vítimas demais, e aplicam isso para as coisas do Eterno. E aplicam isso para as escrituras, e aplicam isso para os mandamentos, e aplicam isso para o cumprimento dos mandamentos, e aplicam isso para a teologia. Existe uma teologia dentro das escrituras? Claro que sim. Mas não é a teologia cristã, não é a teologia católica. A verdadeira teologia, se as pessoas gostam tanto de utilizar esta palavra, é a teologia dos nossos pais. É a teologia que foi nos dada desde a criação do mundo, desde o Éden. Então, se existe Shabat, é para ser cumprido. Se existem leis para alimentação, marcadas em Levíticos, é para ser cumprido. Eu aprecio demais uma palestra que o Tzadok fez, mencionando ele novamente, sobre vegetarianismo. Eu, como vegetariano aqui, eu nunca fiz um trabalho sobre isso, mas vamos fazer. E as pessoas estão hoje trazendo aí algo negativo para o vegetarianismo. Ora, irmãos, nós não fomos feitos para comer carnes, tá? Primeiro detalhe. O Eterno abriu esta concessão, e quem fala que o Eterno determinou, está errado. O Eterno não determinou comer carne. O Eterno permitiu. Abriu uma concessão para a ingestão de carne. E não pode ser esta ingestão feita todos os dias. Vocês sabiam que comer carne todos os dias, principalmente esta carne que está danificada, cheia de hormônios, cheia de veneno, faz muito mal para a saúde, originando cânceres, etc, etc, etc. Isso é um ponto mais profundo daquilo que o Eterno nos deixou. E sobre o mundo espiritual? E quando as pessoas proferem palavras negativas contra o próximo, sem saber que estão pregando uma própria maldição para o próximo e para si mesmas? E quando as pessoas desconsideram o mundo espiritual? E quando a Bíblia mostra o mundo espiritual escancarado para nós? E as pessoas desconsideram isso?
E se eu disser que você, se você mostrar, tiver um olhar de raiva, de ódio por alguém, por qualquer pessoa, por qualquer conceito, qualquer imagem, você está praticando a feitiçaria? A inveja é um tipo de feitiçaria, o ódio e a raiva também são extensões. E por que tanto se critica o mundo espiritual e os conceitos do mundo espiritual? Tudo isso que eu estou colocando, e é pouco, hein? Nos foi ensinado no sistema anterior. E eu digo algo, fazer techuvá apoiado no cristianismo, sinto muito, não é techuvá. Fazer techuvá apoiado em bases cristãs, se você não se soltar 100% dessas bases, não é techuvá. Você vai continuar fazendo. O Eterno vai tendo misericórdia de você, mas não é aquilo real que nós temos. Romanos 3:2 fala sobre isso. Nosso espelho está lá, em Israel. Nosso espelho está com os judeus. Então, se você faz trabalhos, faz pesquisas e vai buscar tudo isso dentro da onde? Você não vai buscar isso no hinduísmo, nem no budismo. Você vai buscar dentro dos oráculos de Israel, que são os judeus. E você critica os judeus, como eu vejo algumas vezes acontecer, nos trabalhos dessa plataforma, isso chama-se contrassenso. Você está apenas aproveitando o conhecimento e criticando a fonte que lhe deu o conhecimento. Cuidado, hein? Muitíssimo cuidado. Escarnecer, denegrir a nação de Israel até hoje pode imputar em grandes problemas espirituais para vossas vidas. Então tomem muito cuidado. É um conselho que eu passo, o primeiro grande conselho que eu passo para os irmãos. Então a descendência que foi prometida para Avraham Avinu foi uma descendência de pessoas, de famílias que seriam abençoadas espiritualmente através também pelos conceitos que ele seguia. E digo outra coisa, hein, irmãos. Avraham seguia a Torá. Como Morefab que seguia a Torá? Sendo que a Torá foi liberada no Sinai a partir de Shemot. Engano de vossas partes. Engano de vossas partes. Ele já conhecia a Torá, ele já conhecia os mandamentos, porque a Torá já existia desde o começo da criação do mundo. Então, o que nós temos, irmãos, hoje? Um conceito. Qual é o conceito? Torá. Ah, mas eu não cumpro isso só para judeu. Então você vai perder. Perder em muito aquilo que o Eterno tem reservado para a sua vida. Ah, não, porque os meus pais não cumpriam e eles foram abençoados e eles morreram com o Senhor. Como que você pode dizer que morreram com o Senhor? Que morreram com Adonai? Nós não sabemos quem vai herdar o reino dos céus, quem vai deserdar o reino dos céus. Como podemos dizer se alguém estava salvo ou não? Como podemos dizer se alguém que confessou o nome de Yeshua HaMashiach o fez de toda a sinceridade do coração? E esse canal é um canal que continua crendo que o nome de Yeshua salva. Sim, claro que sim. É óbvio, mas é óbvio, não há nenhum tipo de dúvida com relação a isso, irmãos. Mas nós não sabemos e não analisamos o coração das pessoas. Quantos aí cristãos, dizem cristãos, estão nas igrejas, fazem parte, eu volto outra vez nesse assunto, fazem parte de sociedades secretas, comungam de dois deuses, de alimentos diferentes, pregam nas igrejas aos domingos sobre Elohim, mas estão lá nos seus recintos secretos, aprendendo de Bafomé, aprendendo cultura egípcia, artes do Egito, leitura e filosofia suméria, babilônica, participam de rituais, etc, etc. Isso não é novidade para ninguém. Servem a dois Elohim,
Servem ao Criador e servem a Satanás, a Satan. Ora, é só ler o documento de Albert Pike, que diz que uma grande sociedade secreta da qual ele fazia parte, no documento dele, eles querem destronar Adonai. E de que Lúcifer verdadeiramente é o Deus deles. E essas pessoas podem estar fazendo pregações num culto religioso protestante num domingo às 19 horas e você não saber. Só que hoje o Eterno está revelando tudo isso. E sabe o que você deve fazer se você é cristão que está nos ouvindo e souber que o seu líder é membro de alguma sociedade secreta, de qualquer uma? Retire-se da congregação e o Eterno não vai punir você. Pare de ter medo. Não seja medroso. Saia desse vinho de Babilônia, de Babel, que você não ganhará nada com isso. Muito pelo contrário. Então esta aliança que foi feita com Abraão foi a aliança da Torá. Já na época de Abraão Avinu, onde naquele homem imperava bondade, respeito, idoneidade, integridade, homem responsável. Irmão, se nós fôssemos 10% como Abraão, nós seríamos mais felizes. Há escritos que dizem que Abraão tinha a alma de uma criança de 5 anos de idade quando ele tinha os seus, se não me engano, 80 anos. E que ele não tinha pecado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Abraão era um homem, era um exemplo de homem. Como foi Isaac, depois como foi Yaakov, depois como foi Moshe Rabbeinu. Isso é muito, mas muito importante. Não, nós não fomos feitos para comer carne. Verifique a história do momento pré-diluviano. O Eterno abriu uma concessão quando Noah esteve aportado com a arca no Monte Ararat. A partir de Noah, antes não. Quem comiam carne eram os Nefilim, que eram assassinos, criminosos. Irmãos, leiam mais as escrituras, irmãos, por favor. E aqui nós aconselhamos e pegamos no pé dos irmãos mesmo. Quem acha que nasceu com consentimento para comer carne, leia melhor as escrituras. Tá? Por favor, queridos. Bem, 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado de que faziam, nem seus líderes. E aqui Shimon Kefas chamando essas pessoas para a responsabilidade, lembrando que eles tinham ficado surpresos com um milagre realizado em nome de Yeshua para aquele coxo, para aquele paralítico que ficava no portão Formosa. Eles achavam que tudo aquilo que Yeshua tinha feito era só de enfeite, irmãos. E muitos acham que o nome de Yeshua é um nome de enfeite, não é. Depois de incriminar seus compatriotas, diz o comentário judaico do Novo Testamento, os compatriotas judeus, Kefa novamente os chama de irmãos, como faz em Atos 2:29, e atenua suas palavras. Vocês não entenderam o significado do que faziam. Na Torá, a expiação só vale para pecados cometidos sem intenção. Para os pecados cometidos intencionalmente não há expiação. Está marcado em Números capítulo 15, versos 22 a 31 e Levítico capítulo 4, verso 5. Perdão, Levíticos capítulos 4 e 5. Eu vou repetir, tá, irmãos? Na Torá, a expiação só vale para pecados cometidos sem intenção. Para os pecados cometidos intencionalmente não há expiação. Isso marcado em Números capítulo 15, versos 22 a 31, e Levíticos capítulos 4 e 5. Até mesmo os sacerdotes e os fariseus, envolvidos nos eventos que culminaram na execução de Yeshua, podem ser salvos se
confiarem em Yeshua, e alguns aproveitaram a oportunidade. Atos 6, verso 7, Atos 15, verso 5. Comparemos também com Lucas, capítulo 23, verso 34. Uma segunda almofada para amortecer o impacto. Foi assim que o Eterno cumpriu o que tinha anunciado de antemão. A morte de Machia não é o fim de toda a esperança. Ao contrário, o Eterno planejou a sua morte, ressurreição e volta. O Eterno tinha anunciado por meio de todos os profetas que o Messias haveria de morrer. Essa palavra é muito séria, irmãos. Então atentem-se à seriedade e escutem com muita atenção o que nós estamos colocando, por favor. Sem especificar as passagens do Tanar, Kefá supõe que a sua audiência já está ciente das passagens relevantes e que concordam que elas se aplicam à morte do Messias. Caso contrário, a essa altura, ele já teria perdido o contato com a audiência. Em Mateus 26, 24, para uma lista com essas profecias do Tanar e o cumprimento delas no Novo Testamento. Na Brit Hadashah. Verso 19, ele diz: arrependam-se, portanto, e voltem-se para o Eterno, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio na presença de Adonai, e ele lhes mande Mashiach, designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Elohim disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas. Literalmente, ele quer, este termo, arrependam-se, significa mudem de ideia e voltem-se. A tradução da João Ferreira de Almeida, como é colocada aqui no comentário judaico do Novo Testamento, a ARA, edição atualizada e revisada, né? Atualizada, revista, exatamente, atualizada e revista, é isso, ARA, perdão, eu confundo às vezes os termos. Esta versão traz: arrependei-vos e convertei-vos. Mas para o leitor de hoje, isso sugere mudar de religião, por exemplo, do judaísmo para o cristianismo, que é um assunto diferente do qual Kefa está tratando. Então, o tema original, aqui de Atos 3, 19, na Bíblia do Dr. David Study, nós confiamos piamente nessa Bíblia, porque ele fez pesquisas. Por isso que nós defendemos essa Bíblia, e não defendemos Bíblias brasileiras feitas por nossos irmãos brasileiros, que não são especialistas no assunto, e não são mesmo. Nós já falamos sobre isso. Porque não tem uma equipe para assessorá-los, porque não falam línguas estrangeiras, porque não tem conhecimento paleológico, arqueológico, de crítica textual profunda. Tudo bem. Outro tema, outro assunto. Essa Bíblia traz a originalidade, sim, real, para a interpretação daquilo que era colocado. Outra vez, na Bíblia cristã está marcado então, arrependei-vos e convertei-vos, mas na Bíblia judaica completa está marcado, arrependam-se e voltem para o Eterno. Voltem-se para Elohim, voltem-se para o Criador. Porque não existe judeu convertido para o cristianismo, não pode acontecer isso, irmãos. O judeu não se converte para o cristianismo. O cristão pode sair do cristianismo para fazer a ida para a doutrina dos nossos pais, que é chamada de judaísmo. Eu não tenho culpa disso. Goste você ou não desse termo. E se você não gosta, aí você já tem um preconceito muito grande. Porque as pessoas têm um preconceito terrível com a palavra judaísmo. Gostaria eu de saber o porquê. É óbvio que eu estou sendo irônico e é claro que eu sei o porquê. Agora, um judeu se voltar para o cristianismo, sair de Adonai errado, para ir para um Adonai trino, e fazer um batismo, uma nova tevilá em nome de uma trindade, isso não existe, irmãos. Isso é coisa de disputa, isso é coisa do cristianismo, isso é coisa de catolicismo. Este é o ponto.
O catolicismo que prega isso e o catolicismo que convertia à força judeus que eram depois chamados de marranos, porcos. Para não morrerem, eles se convertiam, eles falsamente se convertiam ao catolicismo. Dentro das suas casas mantinham as práticas judaicas. Morriam de medo de morrer. Foram aqueles que não quiseram morrer, ora. O que a gente pode fazer? Muitos judeus atuais detestam os marranos, porque falam que eles são traidores. Mas se não ficassem, se não permanecessem, talvez não haveria nem judeus na face do mundo hoje. Olha que coisa interessante. Então, se você concorda com esta mensagem que está sendo colocada agora, eu vou fazer também uma parte daquilo que o irmão Felipe Cunha colocou há pouco tempo, do que eu vi numa mensagem dele. As pessoas brigam pelo nome, defendem o nome, e falam do nome, e falam dos nomes pagãos. Ué, uau! Mas não cumprem mandamentos, não cumprem Shabat, não se atentam à mudança de vida, não se atentam a fazer techuvá. Que mudança é essa, irmãos? Apenas do externo? É só no label? É só no rótulo que muda? O Eterno não quer mudanças de rótulo. Sinto muito, e você que é um extremo defensor, porque o nome é esse, o nome é aquele, e fica só nisso. E a tua vida está nos vícios, você está na pornografia, você assiste televisão o dia inteiro, não cuida dos teus filhos para que possam aprender a Torá. Quantas pessoas existem assim? E nós vamos continuar a falar dessa forma. Porque isso também é destoar, inclusive do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, que fecha os olhos e faz vista grossas para os erros. E de pecados nós temos muitos, eu já tenho os meus, como eu sempre, ou quase sempre falo aqui. Já tenho os meus e preciso fazer a minha própria correção, que não me impede de aconselhar os irmãos a fazerem correção também. Aqui é um ser humano falando para outros seres humanos em igual estatura. Este é o ponto. Que é aquilo que os líderes cristãos não se sentem. Eles se sentem acima de todos, não é verdade? E se sentem mesmo. E isto é orgulho, isto é arrogância, isto é prepotência. Nós estamos no mesmo barco rumo a Nova Jerusalém. A arca vai se fechar. Estamos rumo ao mesmo barco, para o mesmo propósito. E esta arca, que é a pregação da palavra de Elohim, que é a Geulah, que está marcada em Yeshua HaMashiach, esta arca hoje, ela vai se fechar. Então aproveite, entre nesta arca. Naquele tempo, irmãos, o cristianismo não existia. Havia judaísmo com Yeshua, judaísmo sem Yeshua. A mesma escolha, junto com a possibilidade de rejeitar ambas, está diante dos judeus de hoje. Eu sou muito mais a palavra de David Stern do que a palavra de certas pessoas que fazem estudos na internet e vídeos. Porque muitos não conhecem aquilo que falam e não conhecem aquilo que criticam, sobre o que criticam. Então eu fico com David Stern, página 259, e eu vou repetir. Dr. David Stern, hoje um homem de mais de 80 anos, autor da Bíblia Judaica Completa, catedrático, judeu, reconheceu Yeshua na sua vida e sabe daquilo que está falando. E diz para mim e diz para você agora. Pois naquele tempo o cristianismo não existia. Havia judaísmo com Yeshua, judaísmo sem Yeshua. A mesma escolha, junto com a possibilidade de rejeitar ambas, está diante dos judeus de hoje. Então os judeus de hoje precisam do quê? Claro que eles precisam de um judaísmo com Yeshua. É óbvio que eles precisam reconhecer a Yeshua como Messias. Nós falamos isso quase sempre nos nossos trabalhos. E eu enfatizo, e eu endosso isso, para que as nossas palavras não sejam mal interpretadas. Eu faço quase de tudo para que as palavras não sejam interpretadas. Eu peço ao Eterno que Ele me guie nesse sentido. Para que a gente não deixe escapar um ponto, para que pessoas às vezes maldosas venham a fazer críticas ao nosso trabalho. Pode fazer críticas, inclusive, mas que não façam críticas maldosas. Erros nós cometemos aqui. Agora, dizer que o judeu precisa se converter ao cristianismo para aceitar a Jesus, isso é uma das maiores ladainhas, uma das maiores reproduções da Igreja Católica Apostólica Romana, que também
contaminou a igreja evangélica, que contaminou o protestantismo desde 1528 com Martim Lutero. Então nós temos, irmãos, mais uma vez, como eu falo, um grande compromisso. Bendito seja o Eterno por isso. Mais uma vez, que o Eterno abençoe todos os irmãos que estão participando conosco. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que bom. Baruch Hashem. Obrigado pelas mensagens. Que o Eterno seja reverenciado sempre. Não é? E que nós diminuamos e que o Eterno cresça. Tá, irmãos? Eu não sou absolutamente nada. Nós estamos aqui para reverenciar Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. E as pessoas que às vezes gostarem do trabalho vão se identificar com o trabalho. Isso é normal, tá? Você se identificar com o trabalho, não se identificar com o outro. Tempos de alívio. Olha que interessante. Verso 19. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para Elohim, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença do Eterno. O que é isso? Então vamos lá. Ou seja, a era messiânica. Temos uma Mishnah sobre isso, que está marcada no Talmud, sim, Tratado Avot 4:17. Conhecimento para você, para que nuvens de fumaça que colocam na tua mente venham a ser retiradas. Diz assim, o Rabino Yaakov costumava dizer, abre aspas, é melhor uma hora de arrependimento e boas obras neste mundo do que a vida inteira no mundo que há de vir. E é melhor uma hora de satisfação, korat ruach, refrescar o espírito, no mundo que há de vir, do que toda a vida nesse mundo. Vou ler outra vez. É melhor uma hora de arrependimento e boas obras nesse mundo do que a vida inteira no mundo que há de vir. E é melhor uma hora de satisfação no mundo que há de vir do que toda a vida neste mundo. Baruch Hashem. Para que possamos ter hoje o que, na verdade? Nós precisamos ter consciência da nossa existência. E de que vale muito o nosso arrependimento, irmãos. Vale demais. Vale demais você se arrepender. Nesses tempos de alívio, entre aspas, a autonomia será devolvida a Israel. E o Mashiach, designado de antemão, a saber, Yeshua, voltará. A audiência de Kefa, assim como os judeus ortodoxos de hoje, esperavam um Messias para o futuro. Kefa afirma que o próprio Messias que eles esperavam revelaria ser Yeshua. E ele prossegue nos versículos seguintes, explicando por que ele não vem de uma vez por todas. Ele já explicava que aquele homem que eles tinham permitido matar era o próprio Mashiach. E ao mesmo tempo ele dizia, vocês estão em tempo de se arrepender e reconhecer aquele homem como Messias, que é o mesmo discurso que nós temos e falamos para os judeus ortodoxos hoje. Agora, como que o cristão quer levar a mensagem de Yeshua para um judeu ortodoxo se o cristão não cumpre Torá, não tem compromisso, por exemplo, com a alimentação pura, se não tem compromisso com cumprir o Shabat e quer ensinar o judeu a descumprir tudo isso. Isso não existe, irmãos. Esse é um dos grandes erros da igreja protestante, mais a protestante nesse sentido. Enfiar goela abaixo Jesus. Qual Jesus? O romano? Se você for mostrar Rabi Yeshua para um judeu, aí sim. Aí você vai começar a falar a língua dele. Você quer influenciar um judeu sobre Yeshua? Fale então de todas as obras que Yeshua fez segundo as
segundo o cumprimento da Torá e, inclusive, por que não, segundo as tradições judaicas. Isso é muito importante, irmãos. Não se converte um judeu para o cristianismo. Mensagem para os irmãos cristãos. Se anuncia Yeshua, você quer chamar de Jesus, para o judeu Yeshua, Jesus é a mesma coisa, tá, irmãos? Eles criticam da mesma forma, judeus normativos, né? Mas falar sobre Yeshua para um judeu é você trazer a roupagem judaica para ele. Aí você começa a falar a mesma língua de um judeu. Isso é muito importante, irmãos. Então, se nós temos hoje o conceito original de Yeshua, é porque nós passamos por esse processo do engano. Eu não tenho outra palavra para dizer. É um processo de engano, claro que sim. Mas é um engano intencional? Não. Eu não posso falar que nós somos enganados intencionalmente e foi isso feito por maldade. Claro que não, irmãos. Nós não sabíamos, mas a nossa intenção era pura. Nós não sabíamos, mas as nossas orações eram ouvidas e continuam, as orações dos irmãos cristãos continuam sendo ouvidas e continuarão a ser ouvidas, irmãos. Esse é o ponto. Eu disse que o cristianismo tem uma razão de ser. Ele tem uma razão de ser. Qual a razão de ser do cristianismo? As pessoas perguntam. Simples. Levar a mensagem de Yeshua para todas as nações. Mensagens número 110 ou 117 do podcast, canal Fábio Pires, com o tema Atos 3, parte 2. São as boas novas dos Talmidim de Yeshua sobre Mashiach. Verso 21, irmãos. Ele deve permanecer no céu, à destra do Eterno, como citado em Salmo 110, verso 1, citado anteriormente em Terrilim 2:35, até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, tanto em termos sociais quanto naturais, como está marcado em Isaías 11, versos de 1 a 12, Romanos 8, versos 18 a 23, quando Yeshua virá sobre as nuvens do céu, como está marcado em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, bendito seja o Eterno que permitirá realizar isso. Yeshua fez a mesma afirmação pelo menos 2 vezes, citando Daniel, Matitiahu 24, verso 30, e Matitiahu 26, verso 64, bendito seja o Eterno que nos deu o seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Voltando para a leitura de Atos, verso 22, Atos 3, 22. Porque disse o próprio Moshe: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. Então vamos lá. A mesma passagem, Deuteronômio 18, versos 15 a 19, irmãos, também é citada no sermão de Estevão, em Atos 7:37. Os Prushim perguntaram a Yohanan, o imersor, a João Batista, se ele era o profeta predito nessa passagem. Os 5.000 que Yeshua tinha alimentado se perguntaram a mesma coisa. Assim como fez a multidão para a qual ele ofereceu água viva. Irmãos, fica evidente que naquele tempo essa passagem dos 5 livros de Moshe era interpretada como um anúncio messiânico e o povo esperava por seu cumprimento. Mas na literatura rabínica posterior, essa passagem da Torá é minimizada em diversos exemplos
do que chamo de teologia defensiva. É aquilo que David Stern está colocando no seu livro, Comentário Judaico do Novo Testamento, da editora Atos. Uma teologia defensiva. Por quê? São interpretações desenvolvidas especificamente para contradizer a aplicação dessas passagens do Novo Testamento a Yeshua. Então, os próprios judeus fizeram interpretações das passagens do Tanar para confundir as passagens da Brit Hadashah, para desviar as pessoas de Yeshua. Agora eu vou sentir ódio dos judeus. Agora eu vou sentir raiva dos nossos irmãos judeus. Agora eu vou caluniá-los, vou denegri-los, vou fazer isso. Vou ofendê-los. Vou chamá-los de raça do diabo, é isso? Como faziam certos lá no século XVI, e um grande reformador fez. É isso que eu vou fazer porque eles fizeram isso? É óbvio que não, irmãos. Aqueles que quiserem continuar a criticar os judeus, podem continuar fazendo isso. Vós tendes a vossa liberdade, vós tendes a vossa naturalidade em agir assim. Eu acho que todos têm a liberdade de fazer o que quiser. Aliás, o Eterno dá a liberdade de fazer o que quiser. Aliás, o Eterno está dando a liberdade para o mundo, inclusive, estar assim, da forma que está. Tá, irmãos? Então, se você acha que você pode e deve continuar a ofender o povo de Elohim, continue então. Aí nós vamos observar o que vai acontecer lá na frente, no grande dia do julgamento de Adonai. Já digo que eu não compactuo com pessoas que denigrem o povo judeu. Não faço pacto, não faço trabalhos, e essa é uma posição já que eu estou ressaltando ainda mais. Se eu tiver que ficar sozinho, fazer trabalhos sozinho, assim farei. Aliás, na minha vida, muita coisa eu fiz sozinho, estou acostumado, inclusive, Baruch Hashem por isso. As pessoas acham que eu sou judeu demais, Baruch Hashem por isso. Não há importância, não há problema, as pessoas têm o direito de pensar aquilo que elas bem desejarem. Continuaremos nosso trabalho e continuaremos aquilo pelo qual o Eterno nos concedeu, bendito seja Ele. Todos nós responderemos perante ao tribunal de Hashem naquele grande dia. Então vamos lá. Qual o primeiro ponto que os judeus rabínicos, na verdade, eles deturparam para desviar as interpretações do próprio Tanar, dentro da Brit Hadashah, que pudessem levar outros judeus a crer que Mashiach era Yeshua? O comentário de Rashi, que viveu entre 1040 e 1105, afirma que a passagem quer dizer que o Eterno levantará um profeta no lugar de Moshe, e assim por diante, de profeta para profeta. Isto é, a passagem não se refere a apenas um único profeta que virá, mas de muitos profetas do Tanar, dos quais Malaquias foi o último. Então, na verdade, Rashi quis aqui desviar a atenção das palavras de Moshe, que caía para Yeshua HaMashiach, desviou para uma outra interpretação. 2. O Midrash Rabbah, compilado entre os séculos 6 e 12, não faz nenhuma referência a essa passagem. Assim, o silêncio não atiça a curiosidade. Olha que interessante, você se silenciando, você não vai provocar a curiosidade para as pessoas lerem, assim como os judeus fazem de não ressaltarem em Yeshayahu 53, a leitura de Isaías 53, que se refere claramente a Mashiach e Yeshua, não trazendo esse estudo, esses temas para as yeshivot, para as casas de ensino da Torá, inclusive. 3. No Talmud, século 5, há um parágrafo interessante, Yevamot 90b, que
ou aplica aos profetas em geral, a fim de provar que poderiam revogar um mandamento da Torá se a necessidade fosse suficientemente grande, usando como exemplo o templo construído por Eliarro no Monte Carmelo, perto do que hoje é a região de Haifa, e não em Jerusalém, onde o Eterno autorizou a construção a fim de livrar Israel da idolatria. Isso é marcado em 1 Reis, capítulo 18, verso 31. 4. É típico de nossa época um comentário popular sobre a Torá, escrito pelo antigo rabino da Inglaterra, Dr. J. H. Hutz, que faz a seguinte afirmação a respeito da expressão semelhante a mim, dentro do que Moshe falou, né? Que haveria um profeta, né, semelhante a mim, né? Como foi colocado aqui, né? Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos, vocês devem ouvi-lo em tudo o que ele lhes disser. O que diz então o rabino? Isto é, não do, abre aspas, não do mesmo calibre de Moshe, mas da linhagem dos profetas, dos quais Moshe é o pai. Fecha aspas. Como evidência, ele cita Deuteronômio 34:10, abre aspas, e não se levantou em Israel profeta semelhante a Moshe, a quem Adonai conheceu face a face, fecha aspas. É evidente que esse versículo foi escrito séculos antes de Yeshua e, portanto, é irrelevante para provar se Moshe estava ou não profetizando a respeito de Yeshua. É isso que os judeus fazem outros judeus acreditarem, tá, irmãos? É isso que nós estamos explicando, tá? E 5, finalmente, talvez o exemplo mais óbvio e mais bem conhecido encontre-se no Credo de Maimônides, no século XII, especialmente tal como sintetizado no poema Igdal, recitado diariamente nas sinagogas. Na 7ª afirmação do Credo de Ramban se lê: creio com perfeita fé que a profecia de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, a paz esteja com ele, estava correta, e que ele era o principal dos profetas, literalmente o pai dos profetas, tanto dos que o precederam, quanto dos que surgiram depois dele. O Igdal reformula desta forma: não se levantou em Israel outro semelhante a Moshe, um profeta que enxergou com clareza a sua visão. Bem, então vamos lá. Ainda na leitura do comentário judaico do Novo Testamento. E Yeshua, irmãos, foi um profeta semelhante a Moshe? Sim. Mas além de Moshe. Um profeta fala em nome de Elohim, coisa que Yeshua fez, mas ele também falou na qualidade do Eterno. Ele falou aquilo que o Pai lhe deu para falar, como todos os profetas fizeram, mas ele e o Pai são um. Yohanan 10, verso 31. Moshe explicou o sistema sacrificial para a expiação, e Yeshua foi o sacrifício definitivo para o pecado. A expiação válida pela eternidade. Moshe estabeleceu o sistema de Kohanim, junto com seu irmão Aharon, que foi o primeiro Kohen Gadol do tabernáculo. O Yeshua ressurreto é o Kohen Gadol, é o sumo sacerdote no tabernáculo celestial, que serviu como modelo para o tabernáculo terrestre. Está marcado na Carta de Judeus Messiânicos, capítulos 10, 7 a 10. Em nenhum momento Yeshua contradisse o que Moshe disse. Antes ele aclarou e fortaleceu a Torá, como está marcado em Matitiahu 5, versos 17 a 20. Ele fez uma aplicação mais direta, como marcado em Mateus, Matitiahu 5, verso 21 e 7, verso 29. E por vezes ele mesmo era a aplicação. Yeshua era a aplicação da Torá. Yeshua era a Torá personificada, irmãos. Yeshua era a realização da Torá do Eterno. Yeshua está acima de Moshe. Tanto é que quando nós fazemos o Igdal, quando eu faço o Igdal, inclusive todas as manhãs, nós falamos sobre Yeshua dentro do Igdal. E não há problema nenhum fazer isso. E não temos problema nenhum em fazer isso.
Terminando o nosso trabalho da mensagem número 117 do podcast Canal Fábio Pires com o tema Atos 3, parte 2, nas Boas Novas do Talmudim de Yeshua sobre Mashiach. Verso 25 diz: Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança do que Elohim fez com nossos pais, ao dizer a Avraham: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que significa isso? Então, de acordo com o comentário judaico do Novo Testamento, o argumento é que, por esse motivo, o Eterno enviou Yeshua, o Messias, primeiramente a vocês, primeiramente aos judeus. A pregação das boas novas, ou chamado de evangelho pelo cristianismo, é para a salvação primeiro do judeu. Lembram disso? Onde está marcado isso, irmão? Romanos 1,16, irmãos. Sabem por que as pessoas se deixaram levar? Porque nós nos deixamos levar pelos temas do cristianismo, porque nós não conhecíamos a Bíblia, irmãos, e hoje nós estamos conhecendo. Então não adianta, se você quiser acompanhar esse trabalho, se você, teólogo cristão, inclusive, não concorda com nada que eu estou dizendo aqui, eu vou dar um conselho. Lhe prestarei um conselho que pode ser valioso para a vossa vida. Em tudo aquilo que eu estiver falando, tenha a Bíblia ao lado. Porque tamanhas são as menções que eu faço aqui a respeito das menções daquilo que nós lemos dentro da Brit Hadashah e dentro do Tanakh. Então Yeshua veio primeiro para o judeu. E é com o evangelho de Yeshua que a promessa do verso 25 se cumpre. Pois essa promessa foi feita a Avraham, a seu filho Yitzhak. Yeshua é ele mesmo, em um sentido midrástico, a descendência prometida que traz a bênção. Isso é muito mais profundo do que eu falei, irmãos, no início, quando eu analisei do final para o início. Quando eu falei no início desse trabalho, isso é muitíssimo mais profundo. Por um lado, você precisa se afastar dos seus maus caminhos. É o Eterno que provoca o afastamento. Nós vamos comparar isso com Lamentações 5:21. Faz-nos voltar a ti, Adonai, e a ti tornaremos. Ou as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que é só conversão. Aceitamos a Jesus e pronto. Mas busca a originalidade deste Jesus. É isso que não te falam nas igrejas evangélicas. E é isso que eu vou continuar trabalhando. E eu aqui não estou militando contra religiões. Eu aqui estou defendendo a verdade. E fazendo um trabalho de rebusca daquilo que você não aprende na tua escola bíblica dominical. E que você também não aprende na tua escola sabatina. Então não encha o peito. Cuidado, irmãos. Não enchamos o peito para dizer a minha igreja está correta porque ela faz isso, isso, isso. A minha igreja é escolhida na face da terra. Não é. Nenhuma das igrejas são. É o remanescente, aquele que cumpre os mandamentos todos e que reconhece a Yeshua HaMashiach como um Messias, Rabino Yehudi, que em breve voltará e que está dentro da grande Kehillah de Avraham. A igreja jamais substituirá a nação de Israel, desde a Israel antiga até agora. Repito, a igreja jamais, a noiva de Yeshua é Israel. E falaremos quantas vezes for necessário para que vós entendais, e os nossos discursos são discursos mais fortes e firmes. E vai querer aprender e querer estar quem entender estas premissas. E de técnicas de ensino, irmãos, tem algumas, hein? Uma delas é a repetição. Porque nós já falamos sobre isso nos nossos podcasts várias vezes, inclusive. É um trabalho de esclarecimento, não é um trabalho de afronta.
Não é um trabalho de desafio. Eu não participo de debates, por exemplo. Não há necessidade disso. Tudo aquilo que quiser ser ouvido, ouçam nos nossos trabalhos, nos nossos vídeos. Para que participar de debates? Quando as pessoas não têm domínio próprio, controle, e quando elas ficam nervosas, que elas perdem no argumento, o que elas fazem? O famoso discurso ad hominem, como faz a esquerda política brasileira. Passam a ofender a quem, ou contra quem, entre aspas, está se debatendo. Elas passam a ofender a pessoa, porque elas não aguentam. Né? A esquerda faz muito isso. E temos discurso ad hominem em debates também, inclusive, por incrível que pareça. São poucos, mas existe. Diferentemente das audiências de hoje, que são mais defensivas, o povo não pareceu fazer objeções quando ouviu que seus caminhos eram maus. Aparentemente, eles aceitaram a avaliação de Kefa e continuam a ouvir a Kefa e Yohanan dentro desse tema. Muito obrigado, irmãos. Baruch Hashem por vossas vidas. Mensagem número 117 do podcast do canal Fábio Pires, com o tema Atos 3, parte 2. Boas novas dos Talmedim de Yeshua sobre Mashiach. Pronto, encontramos Mashiach dentro do tema de Bereshit 22, 18. Por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Somos abençoados por Yeshua. Que maravilha. Bendito seja o Eterno, irmãos. Bendito seja o Eterno por isso. Vamos orar então, irmãos, para terminar esse trabalho. Estamos fechando um ciclo, parte 2. A gente costuma fazer uma oração, uma tefilá por todos vós que estão nos assistindo, e os irmãos também que não aparecem, né, às vezes ficam um pouco tímidos, mas fiquem à vontade, irmãos. Deixem shalom, coloquem o nome de vocês, de onde vocês estão falando. Eu gosto muito de observar aí as pessoas que estão nos assistindo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach toda rabah Hashem. Muito obrigado, Pai. Que teu nome seja louvado e exaltado para todo sempre. Nós te agradecemos por esse trabalho, Pai querido, que está sendo ministrado neste momento. Já terminamos, inclusive, porque a tua palavra é preciosa, a tua palavra é palavra de honra para as nossas vidas. Que teu nome seja louvado para todos sempre, Adonai, querido e amado. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado grandes brachot. Hoje o Senhor permitiu que acordássemos, permitiu que pudéssemos enfrentar um novo dia, Pai querido. Ainda que com aflições, com problemas, com desentendimentos, ainda que com ofensa de pessoas para conosco, ainda que com lutas espirituais, lutas físicas, ainda que com doenças, mas o Senhor tem sido fiel para conosco. De nada podemos reclamar, de nada podemos murmurar. Só o Senhor tem a fonte da água viva, ministrada e colocada e personificada na figura do teu Filho amado Yeshua HaMashiach. É através desse nome também, Pai, que nós queremos te pedir, Pai querido, pelo intermédio de Yeshua, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Precisamos das tuas bênçãos, precisamos de ti, Pai. Nós não temos ninguém mais a quem recorrer. Ajuda-nos, Adonai querido. Abençoa as nossas vidas neste momento, meu Pai. Abençoa cada irmão presente aqui, a cada pessoa neste momento, Pai, que acompanhou esse trabalho. Abençoa cada um, Pai querido, que está aqui neste momento. Aqueles que têm passado por problemas, aqueles que têm tido poucas forças, Pai querido, ajuda-os, Pai. Pessoas que estão doentes, irmãos, irmãs, eu quero te pedir especificamente pela saúde da irmã Thaís, pedir aos irmãos que orem por ela também, a nossa querida irmã da nossa reunião, da nossa congregação. Abençoe a vida dela, Pai, por favor. Conceda teu livramento, conceda a bênção também para o seu esposo, para o seu filho. Abençoe todos os irmãos que estão aqui neste momento, meu Pai querido. Repousa sobre eles a tua Ruach HaKodesh, as tuas mãos fortes. Retira-nos, Pai, dos males entendidos. Retira-nos da ignorância. Retira-nos, Pai querido, de qualquer tipo de espírito de afronta. Retira-nos de qualquer tipo de malignidade, Pai. Retira-nos de qualquer tipo de ignorância. Retira-nos de qualquer tipo
de má interpretação a respeito da Tua palavra. Retira-nos a preguiça, retira-nos a falta de empenho, retira-nos a falta de perseverança. Ajuda-nos, Pai, por favor. Nós precisamos de Ti nesse momento. Que Teu nome seja louvado para todos sempre. Dá-nos um restante de dia na Tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, que são muitas perante a Ti. Que possamos praticar, Pai, verdadeiramente um judaísmo de Yeshua, Pai. As boas novas com Yeshua. E que possamos, Pai, realizar aquilo que a nação de Israel muitos não realizaram, que foi o arrependimento. Perdoa-nos, Pai. Sonda os nossos corações, Pai querido, para que possamos ter um coração leve perante a Ti. Em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa aqueles que nos agridem, abençoa aqueles que nos querem mal, Pai. Abençoa aqueles que têm inveja de nós. Abençoa aqueles que têm ciúmes. Abençoa aqueles que nos perseguem, mesmo no silêncio, aqueles que falam mal de nós. Aqueles que praticam Lashon Hará. E se nós fazemos alguma coisa que foi mencionada agora, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Voltamos amanhã. Penso que sim, voltamos aí a partir das 8 horas. Tá? Se tivermos algum problema, nós nunca deixamos de realizar aqui os nossos trabalhos de podcast, mesmo que ele não aconteça num dia, ele vai acontecer no dia seguinte. Tá? Eu tenho tentado manter sempre um zelo extremo com relação a isso. Em primeiro lugar, vem a obra do Eterno. Nós devemos pensar sobre isso, irmãos. Deixe as atividades de lazer de lado, deixe isso é secundário, terciário, irmãos. Nada troca, irmãos, um divertimento por uma leitura da Torá, por você ensinar os teus filhos. Quantas pessoas que não estão fazendo isso? E eu fico muito temeroso. Quantas pessoas estão gastando um dinheiro também em bens materiais, quando deveriam ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas com a provisão do pão nas suas casas, nas suas famílias. Quantas pessoas estão fazendo projetos, gastando horrores em dinheiro, com projetos que não vão levar a nada, porque nós temos agora que focar nas coisas de Hashem. Não adianta fazer planos. Eu quero um trabalho novo, eu quero fazer um curso novo, o meu curso de pós-graduado, o meu MBA. Irmãos, cuidado com estas coisas, irmãos. Eu quero comprar um carro novo. Cuidado, irmãos. Roupas novas, mobília nova para minha casa. Meus irmãos, por favor, tomem muito cuidado, irmãos, com tudo isso. Peçam ao Eterno para que vos guieis. Que o Eterno possa vos abençoar. Fica aqui o conselho para todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Encontre-nos nos nossos grupos pelo Telegram, caso você queira participar conosco também. Todos são convidados. Você pode nos encontrar nas redes sociais, mais uma vez pelo Instagram, @Fabio73book, nossa página principal, também lá na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, no Instagram, pelo Twitter também, @Fabio73b. Envie-nos também um e-mail com dúvidas, esclarecimentos. Vamos responder alguns e-mails hoje, ok, irmãos? E também, caso você queira participar dos nossos grupos de estudo, atualmente e exclusivamente pelo Telegram, em @Fabio73b, Fabio73b, @gmail.com é o nosso e-mail. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua HaMashiach. Foi um prazer ter passado esse material para os irmãos. Finalizamos nessa parte. Deixem o seu like, repassem para outras pessoas. Tenho certeza que vão ser muito beneficiados com esta mensagem também. Shalom Aleichem, ve'ovrachot b'shem Yeshua HaMashiach.